Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Estamos de volta depois da nossa maravilhosa comemoração de 5 anos com Conceição Evaristo no Museu do Amanhã, que foi uma coisa linda que vocês puderam ouvir na semana passada. Espero que todo mundo tenha ouvido, hein? Porque os nossos episódios de entrevista nunca têm a mesma audiência que os de notícia. Vocês gostam mesmo de uma notícia, de um bafafá, mas vão ouvir que está a coisa mais linda, né, Flávia? Nossa, eu falei agora, né? Você caiu no Angu de Grilo e me veio, assim, aquela vinheta coletiva, coisa mais linda. Tô muito emocionada até hoje. Parece que eu sonhei, que não aconteceu. Foi muito incrível, gente. Foi muito incrível. Quero, inclusive, me desculpar pela chuva, mas todos os meus eventos importantes, Oxalá manda água. Não tem jeito. Foi assim no meu casamento, foi assim no meu aniversário de 50 anos. Vários eventos importantes para mim começa e termina com uma chuvarada. Então, chuva é bênção. Eu agradeço, já entendi que Oxalá manda chuva. Então, muito obrigada, porque vocês, ainda por cima, encararam chuva, ventania, frio, né? Foi um frio mesmo. atípico naquele domingo. Quem veio para o Rio no fim de semana ainda conseguiu aproveitar a sexta, o sábado, né? Mas o domingo realmente foi de uma viradona de tempo, mas foi lindo. E sabe o que foi lindo? Quer dizer, fora a presença, fora a Conceição tão sábia, tão suave, tão sábia, tão profunda, tão precisa, ainda tivemos aquela sessão de abraços e fotos que foi incrível. Gente, e todo mundo com a arruda, aquele cheiro de arruda no ar. Uma ideia incrível da nossa Renata Novaes, produtora, a quem agradeço aqui também. E aí, todo mundo comprando a ideia da arruda e os abraços todos. Olha, muito axé. Ai, foi maravilhoso, gente. Todo mundo que esperou na fila até a Nossa última foto foi às 6h50. Nosso papo terminou tipo 5h10, né? 5h20. E aí ficaram bravamente mais de 1 hora na fila. Mas foi maravilhoso. Só agradecer. Tem uma lista extensa de agradecimentos que eu já fiz, né, no meu Instagram. E aqui eu queria agradecer principalmente, óbvio que toda a nossa audiência, mas especialmente aos nossos apoiadores. Vocês sabem que a gente já estava guardando, né, esse dinheiro, esse valor dos apoios lá no Apoia-se, na Aurelo, para fazer o Angu de Grilo ao vivo. Então, esse evento foi todo financiado pelos nossos apoiadores. A gente também tem um compromisso de fazer doações, né, com o dinheiro dos apoios, que a gente vai contando aqui para ações, para causas importantes. E os nossos apoiadores que nos ajudaram a botar esse evento de pé. Então, muito, muito, muito obrigada. Perguntaram do vídeo, se vai ter versão em vídeo. Gente, na teoria vai, mas o que acontece? O vídeo ficou escuro, estava escuro lá, porque a gente não tinha uma estrutura de holofotes e tal. Então, o vídeo, aí a gente ainda tá vendo se vai conseguir postar ou não, porque o original ficou bem escuro, mas nossa equipe de vídeo estava tentando dar uma clareada para a gente conseguir postar. Então, avisarei nas redes, mas ainda estou esperando essa resolução final. Se tudo der certo, vai rolar em vídeo também. Aí eu posto aqui no Spotify e no YouTube, que eu acho que vídeo também fica melhor por lá, tá? Mas ainda estamos esperando essa solução, se vai rolar ou não. É isso, gente. Agradecer demais por esse momento, por termos vivido isso juntos. E agora tem que fazer o nosso tour pelo Brasil, né, Flavião? Porque, olha, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, muitos pedidos.
Vamos ver o que acontece em 2025, minha gente. Não, Vem e aí, agradecer quem veio de fora, né? Gente, do de Rio, outros foi estados. incrível. Vocês São são Paulo, loucos. Roraima, Belém. Porto Belém do Alegre. Pará, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Minas. Minas Teve Gerais. Olha, fluxo foi migratório de Minas. Uma coisa impressionante. incrível. Vocês são demais, Ativamos, gente. assim, tipo Madonna. Ativamos a economia. Ativamos a economia via aeroporto, rodoviária. Exatamente. Impacto econômico. Vamos ao que interessa, que agora voltou, né? Gente, tanta coisa aconteceu nas últimas semanas. Pelo amor de Deus, é só a gente ficar uma semana sem gravar uma novidade, um episódio de notícia, que tudo acontece. Então vamos aos nossos blocos. A gente vai começar falando do X, né? Do Twitter, Xandão, Elon Musk, essa saga que continua. O X está suspenso, eu estou sofrendo horrores, tô lá no Blue Sky, mas assim, não tem alma, entendeu? O Twitter é outro patamar. Então, vamos falar disso. No segundo bloco, a gente vai falar das queimadas, porque a gente já tinha introduzido um pop-up desse assunto, deve ter mais ou menos um mês, talvez, né, que já tinha começado a acontecer, a aparecer fumaça. Na época, se eu não me engano, a gente falou do Mato Grosso do Sul. Já tem tempo isso, e vocês bem acompanharam que nas últimas 2 semanas, né, nos últimos 10 dias, foi uma catástrofe, assim. Centenas de focos de incêndio em São Paulo, no Centro-Oeste, a fumaça cobrindo completamente as cidades, um risco de saúde absurdo, né, da inalação de fumaça, de fuligem. Bom, setembro está só começando, que é o mês em que geralmente já tem, né, os maiores índices de queimadas. Então, muita coisa para a gente observar e ficar de olho também. E aí, no nosso último bloco, vamos fazer um pop-up de vários assuntos. Tem Paralimpíadas rolando, Galípolo escolhido aí para o Banco Central, vamos ver o que Flávia Aul nos diz sobre isso, e greve geral acontecendo hoje em Israel, depois da morte de 6 reféns. A população que já andava, né, revoltada com Netanyahu, agora ainda mais. Então, vamos falar também, deixar um pop-up aí de observação sobre isso. Vamos começar, né, minha gente? Vamos trabalhar, vamos para as notícias. Bom, vocês devem estar acompanhando essa saga desde abril, desde lá do início do ano, que o X, né, o antigo Twitter, que eu me recuso a chamar de X, mas que foi vendido, o Twitter foi vendido, foi comprado pelo Elon Musk, que é um bilionário, dono da Tesla, da Starlink e agora também do X, tem descumprido várias ordens do Alexandre de Moraes de bloquear contas de investigados pelo STF, pessoas que são acusadas de participar do 8 de janeiro, né, de espalhar fake news, de atentar contra a democracia. A gente já tem acompanhado isso, né? Já teve outros momentos em que perfis foram suspensos no Twitter, nas redes sociais. Alan dos Santos, o próprio Pablo Marçal, eu acho que já ficou suspenso, né? Se eu não me engano. Sim. Enfim, tem uma lista extensa, enorme. Essa lista tá rolando aí em todos os sites de várias pessoas. Na Monark também, né? Lembra? Já ficou suspenso, tá suspenso, né? De várias redes sociais. Então isso não é muito... Carla Zambelli, tô me lembrando pessoas. Então isso não é muito novidade, a suspensão de perfis de pessoas investigadas por atentado contra a democracia, por espalhar fake news, enfim. Mas o Elon Musk, com essa justificativa da liberdade de expressão acima de tudo, e tem se negado a cumprir essas decisões de suspender, de bloquear essas contas que estão sendo investigadas pelo STF. Bom, o descumprimento dessas ordens judiciais também acarreta em multa, que até agora também não foram pagas, mais de 18 milhões de reais em multa até esse momento. E por determinação... Bom, já tem um tempo, desde que o Twitter foi vendido, que
O escritório no Brasil tem encolhido, né? Eu acho que quem está na plataforma já viu que teve vários passaralhos aí. Passaralho é como a gente chama demissão em massa, né, no jornalismo. Agora é layoff, né, que o povo chama. Olha, cada um. Vários layoffs no Twitter, que tinha, gente. O Twitter tinha escritórios enormes no Brasil. Tinha um enorme em São Paulo, tinha um enorme no Rio também. E era uma plataforma que tinha crescido muito. Bom, não preciso nem dizer nos últimos 15 anos, mas nos últimos anos também, com publicidade. Muitas marcas faziam ações de publicidade no Twitter. Tinham departamentos inteiros só para pensar ações, né, específicas para o Twitter. Então, tinham várias coisas que aconteciam. Era uma empresa muito conectada, né, com a sua audiência. Quem é que lembra da Winiteca, né, que a nossa querida, sempre citada Winnie Bueno, foi uma parceria com o Twitter, que eles criaram uma conta automática que recebia os pedidos de livros e distribuía para as pessoas dispostas a comprar e a doar e presentear livros para as pessoas que precisavam. Então, isso tudo foi construído junto com a empresa, né? Com a comunidade, os usuários e a empresa. Então, eles criavam os próprios boots para fomentar iniciativas dentro da plataforma. Era uma empresa muito próxima e muito engajada com essa comunidade, que no Brasil é gigante, né? O Twitter tem um tamanho no Brasil, e as redes sociais de modo geral, né, é absurdo. E aí já tem algum tempo, desde a venda do Twitter, que esse escritório no Brasil tem encolhido. Então teve uma grande demissão, não sei se foi no final do ano passado, e mais recentemente, deve ter mais ou menos um mês talvez, o escritório de fato fechou. O Twitter encerrou, né, a sua sede aqui no Brasil, e quem ainda estava lá, de fato, acabou e foi demitido. E aí, não há, dentro dessa história, desses processos do STF, né, que vai acionando o X para derrubar as contas, não há um representante, um indicado, um representante da empresa legal aqui no Brasil. É a mesma coisa que aconteceu com o Telegram nas eleições, vocês lembram? O Telegram não tinha um representante indicado aqui no Brasil, alguém que pudesse receber, né, essas intimações e ser o porta-voz da empresa, fornecer esse tipo de informação que é pedido pela Justiça brasileira, enfim, uma pessoa que represente a empresa aqui, né, em solo brasileiro. E aí vocês lembram que na época o Telegram não tinha isso, o Telegram saiu do ar, indicou um representante e voltou. É a mesma coisa que está acontecendo agora. O Alexandre de Moraes pediu uma representação, uma nomeação, né, uma indicação de um representante brasileiro do X aqui no Brasil. O Elon Musk falou que não ia indicar, que isso era censura, que era uma ditadura, que era perseguição e que era contra esse tipo de censura, que não ia indicar. O Xandão deu 24 horas, não indicou e, de fato, derrubou o serviço aqui, notificou a Anatel, que notificou as operadoras, e derrubou o Twitter no Brasil. Algumas operadoras, geralmente locais, né, de cidades menores, o Twitter continua funcionando, ninguém entende muito bem como. Algumas pessoas estão acessando com VPN, que também foi uma determinação do Alexandre de Moraes, proibindo o uso de VPN, e as pessoas que acessassem o X com VPN seriam multadas em R$50 mil. Isso acabou caindo, né, logo no dia seguinte. Mas o fato é que o X continua suspenso, e nessa segunda-feira ele convocou, né, no final de semana, o Alexandre de Moraes, a primeira turma do STF, para votar se a rede social continua suspensa até que cumpra, né, as decisões da Justiça. E nessa segunda-feira, num plenário virtual, a decisão da maioria, até o momento ainda falta o Fux votar. Já unânime, todos votaram. Não, já é unânime, então todos votaram. Foi decisão unânime, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin, Carmen Lúcia e Fux, para que a rede social X continue suspensa até que a plataforma cumpra as suas decisões na Justiça e pague as multas aplicadas e indique um representante legal no país.
Então, assim, se alguém tinha esperança que ia voltar logo, né, que tinha sido um apavoro do Alexandre de Moraes para dar um susto, mas que não ia se sustentar a decisão, ou que o Elon Musk ia ceder, o fato é que o STF corroborou com a decisão do Alexandre de Moraes, então decidiu-se que vai continuar suspenso. O Elon Musk, até o momento, está dobrando a aposta, né? Ele fez um perfil no X para divulgar documentos que provam até aqui, a ditadura. Até aqui, só documentos que já eram conhecidos. É óbvio, né? Que provam a ditadura do Alexandre de Moraes. Divulgou um monte de documento com o CPF dos bolsonaristas, e aí virou uma mega zoação, porque tem todos os dados, né, que podem ser usados para infinitas coisas, e tá dobrando a aposta em cima do Alexandre de Moraes. Enquanto isso, o X se desvaloriza, né? Porque ele comprou por 44 bilhões, estava avaliada já em 21 bilhões, já numa desvalorização absurda, e parece que agora, com a saída, né, o bloqueio dos brasileiros, que eram se não o maior público da plataforma, está avaliada já em 7 bilhões o X. Então a plataforma vai, né, se esvaindo, não que ele precise desse dinheiro, mas é impressionante, comprou uma rede social para destruir ela. E nós estamos aqui órfãos desta plataforma amada e querida, e eu acho que realmente não há previsão, né? Se tá todo mundo dobrando a aposta, o que você acha, Flávia? Vai voltar ou não vai? Então, primeiro eu tenho a declarar que eu não estou órfã de nada. Eu tenho visões muito críticas em relação a essa questão da dependência da rede social, e acho que tem uma lição importante para ser aprendida em relação a quem depositou, né, seus ativos profissionais numa só rede, em particular a do X. Não é de hoje que eu chamo a atenção para a necessidade de regulação nos mesmos moldes, e aí não tem nada a ver com política, com crime, com ofensa, embora tudo isso seja efetivamente uma necessidade, né, do ponto de vista da regulação, porque nenhum meio de comunicação e informação tem liberdade irrestrita, sem responsabilidade, sem contrapartidas. Mas a minha preocupação maior sempre foi o fato de nossas informações, dados, memórias, histórias estarem sendo depositadas e custodiadas por empresas privadas sem nenhum tipo de obrigação em relação a manutenção, entrega, guarda. Qualquer uma dessas plataformas, dessas empresas, dessas big techs que resolvam desaparecer subitamente de hoje para amanhã, levará para o além, para onde quer que seja, as nossas memórias, informações, relíquias, registros, histórias de vida. Então, sempre achei muito perigoso, né, esse comportamento, especialmente quando estamos falando de uma concentração numa determinada rede. É o primeiro alerta que faço, e acho que a grande lição, independentemente do desfecho dessa situação, em o X retornando, né, sendo desbloqueado, que essas sanções desapareçam, é que há que se ter mecanismos de salvar, resguardar o nosso patrimônio de informações, de dados, de registros, de imagens, né, que estão depositados em confiança por indivíduos e empresas e empreendimentos que não têm nenhuma garantia, ao contrário de quando se tem algum tipo de regulação que envolva compromisso. Então, assim, faz muito tempo que eu chamo atenção para o fato de as redes sociais terem se tornado serviços essenciais
sem nenhum tipo de obrigação, ou que é exigida, de serviços essenciais. Então, operadora de telecomunicação tem obrigações de energia elétrica, de gás, enfim, qualquer que seja, né, os meios de comunicação, e as redes sociais não têm e nem querem ter. E eu acho isso um absurdo quando a gente olha alguns exemplos internacionais, em particular a União Europeia, que me parece que é a comunidade, o bloco mais preocupado com esse, digamos, excesso de liberdade e essa aversão à regulação. Fora isso, tem todas essas implicações da caixa preta, não gosto dessa expressão, mas assim, que são os algoritmos, ninguém sabe como é essa entrega, não tem obrigatoriedade de mostrar como é que é a entrega, como é que se estimula, se ganha dinheiro com ódio, com misoginia, com LGBTfobia, com racismo, com perseguição ideológica, com pregação de violência, com cooptação, inclusive, né, de potenciais autores de crime, como nós vimos um ano atrás, por volta de abril de 2023, com os ataques em escolas, né, na violência contra escolas, e nós falamos intensamente sobre isso no Angu um ano atrás, e quem quiser aprofundar um pouco mais essa reflexão pode voltar lá, porque os comentários ainda são atuais. Outro ponto também que tangencia, né, esse assunto é a total preguiça, para não usar expressões mais fortes, do legislativo brasileiro em votar uma regulação. A gente fica exposto a essas decisões do judiciário também por falta de uma legislação específica que balize a atuação das plataformas digitais nessa fronteira aí do século XXI. No ano passado, também, entre abril e maio, houve um esforço grande para fechar o relatório da lei, do que seria, né, a Lei 2630. O relator era o deputado Orlando Silva, vocês vão lembrar disso, e houve uma insurreição das Big Techs, inclusive com distribuição de conteúdo contrário ao projeto, alinhadas ao bloco político da extrema-direita, por óbvio, e a votação acabou cancelada e até hoje não temos uma solução para isso. Em abril do ano passado, desse ano, de 2024, o assunto voltou para Arthur Lira jogar fora, né, limar o relatório, o texto proposto pelo Orlando Silva, e anunciar a criação de um grupo de trabalho com 20 parlamentares para rediscutir o projeto. Esse grupo de trabalho prometido em abril só foi formado em junho e tem 90 dias de prazo. Portanto, é uma estratégia evidente de protelação por, inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, famoso por apressar processos de votação, né? A gente sabe de votações que duraram 20 segundos. Mantenham-se como estão, está aprovado o texto. Então, quando você faz o avesso, obviamente, com a intenção de adiar algum tipo de posicionamento. E aí o Brasil sofre as consequências. Trouxe algumas questões que tangenciam, antes de entrar no mérito, né, digamos assim, da decisão e dessa queda de braço. Por último, eu até encaminhei no fim de semana para a Isabela um texto muito bom que li sobre essa desativação da Rede X, do antigo Twitter, e seus impactos na indústria cultural, na indústria de entretenimento, de arte. É muito interessante, de uma jornalista, deixa eu ver se eu acho o nome dela aqui, de uma jornalista estrangeira, me parece que é americana. E aí eu recebi esse compartilhamento no Blue Sky, onde já estou. Agradeço o crescente número de seguidores. Também no Threads, também já estava. Foi lá em abril, quando já teve um primeiro episódio desse imbróglio, que eu tratei de salvar meu domínio, né? meu Flaviaol, para continuar sendo Flaviaol nas outras redes, e conseguir.
Eu tentei entrar no Blue Sky domingo, aí eu não tava conseguindo registrar o Bela Reis. Aí eu ainda fui, dos últimos posts meu no Twitter foi: que ódio, pegaram o Bela Reis no Blue Sky, eu também não quero mais saber, não vou pra lugar nenhum. Aí eu botei meu e-mail e o Bela Reis era meu, eu já tinha salvado. Também nessa leva aí que ia cair, não ia, caiu, voltou. Mas tô lá, né? Mas assim, não é a mesma coisa. Mas termina o que você vai falar, que eu quero dizer qual é a minha sensação de órfão com o Twitter. Que eu não sou defensora de discurso de ódio, não, querida. Meu outro ponto de vista é outro, tá? Eu não falei que você é defensora do discurso de ódio, mas você tá falando ela fala de uma assim, orfandade. Não, eu não tô órfã, não. Mas porque lá Eu só não tem tô gente mesmo. horrível, tudo horrível, só nazista, racista, não sei o quê. E quem disse que eu sinto saudade disso? Mas eu não falei que só tem isso. Só que eu não tenho esse nível de dependência. Aliás, em que pese muito apoio, muito afeto que eu já encontrava no Twitter, na Rede X, mas desde o ano passado, os últimos anos foram de muita violência, muito ataque. Eu sei bem o que eu passei. Então, especialmente nesse ano de 2024, eu tenho feito exercício de afastamento. Basicamente respondendo uma ou outra coisa, compartilhando somente, basicamente, a minha produção e os conteúdos, os cortes que a Globo News, em particular, produzia, e fazendo algum detox no fim de semana, pouco postando, principalmente no que era a Rede X. É nesse sentido que eu falo que estava demais. Não estava me fazendo mais bem, né? Como já foi divertido na origem, e eu estou desde 2010, estava desde 2010 na Rede X. Então, assim, eu não senti nenhuma falta, e estou, inclusive, curtindo a ideia, até brinquei, talvez eu escreva sobre isso, a ideia de... É uma sensação de sair, de me mudar de uma metrópole muito violenta, pensando no IBGE que divulgou o tamanho das projeções da população brasileira. Pensando no IBGE aqui? Porque são 15 cidades brasileiras que concentram... que ela faz. Estou pensando nisso, na descentralização. O IBGE divulgou na semana passada os dados das projeções. Tá. 15 cidades brasileiras, 13 delas capitais, têm mais de 1 milhão de habitantes e concentram 20% da população. É onde a gente se encaixa, né? Rio de Janeiro, São Paulo é maior, com mais de 11 milhões, Rio de Janeiro em segundo, com 6 milhões e tal, depois Brasília com 3 milhões e por aí vai. A sensação é de se mudar, sair do Twitter, é de se mudar dessa metrópole cheia de violência, cheia de mazelas, e viver numa cidade média, menor, que você começa a conhecer a vizinhança. Então eu estou achando até divertido isso, procurar velhos vizinhos, velhos amigos, um exercício meio orkutiano, sabe? Daquela época. Ai, que saudade. Encontrar outros e dispensar. Pô, você por aqui, você também tá morando aqui nessa cidade. Tá muito interessante, sabe? Sedutor, começando a construir, começando a tatear, né? Capinar lá o mato, começar a montar uma barraca de acampamento e, quem sabe, construir uma casa. Tô nessa vibe. Bom, voltando aqui, eu achei o nome da autora, a Taylor Lawrence, talvez. O texto dela se chama O Incêndio, né, da Biblioteca de Alexandria para Fandons. E aí ela faz um relato que é tão interessante. O texto está em inglês, eu recebi uma tradução, mas ela não está indexada a nenhum site. Mas ela faz uma análise sobre o quanto brasileiros, a partir do Twitter, do antigo Twitter e da Rede X, foram determinantes para produção de entretenimento, produção cultural, o quanto fãs brasileiros acompanham, projetam, divulgam seus ídolos até que estavam no ostracismo. Ela conta uma história de um álbum da Lady Gaga, que ganhou projeção e escalou nas paradas a partir da mobilização de fãs brasileiros. Os programas mesmo, né, gente, de entretenimento, os reality shows,
eles são totalmente movidos, né? A audiência é muito estimulada a partir de postagens no Twitter. Inclusive, tem notícias assim de muitas reuniões e preocupação em relação a como é que se vai alavancar a audiência de realities a partir dessa situação do X. Então, tem a ver com essa concentração. E quando eu recebi esse texto, esse artigo da Taylor, foi de uma pessoa desconhecida, que eu estou começando a conhecer no Blue Sky, e ele chamava atenção para o soft power brasileiro, como a gente despreza isso e como é poderosa essa capacidade de articulação, de mobilização. Ela, inclusive, menciona engajamento em relação a questões de meio ambiente, questões sociais, o próprio Vidas Negras Importam, que viralizou também a partir da Rede X, e o quanto os brasileiros valorizam pouco, né? É um olhar estrangeiro sobre uma máquina de capacidade de alavancagem, de projeção. E veja, sob esse ponto de vista, progressista, né? Quando ela menciona campanhas de enfrentamento ao racismo, a destruição, a preservação do meio ambiente, ela está falando de agendas essencialmente progressistas. Eu, de fato, não tinha essa dimensão de análise e achei muito interessante o quanto isso se mostra relevante, o quanto isso precisa ser valorizado e pode, inclusive, ser monetizado, né? Mas o tanto que é importante a desconcentração, né? Depender somente de uma rede que está ao sabor do voluntarismo de um indivíduo com objetivos muito mais políticos do que mercadológicos, político-ideológico do que compromissos com direitos humanos e liberdade propriamente dita. Aí são meus comentários mais genéricos. Depois eu falo da disputa objetiva com Alexandre de Moraes e agora com o Supremo Tribunal Federal. Nossa, se esses foram os comentários genéricos dela, vão ser 5 horas de Angu de Grilo hoje, numa edição xadrez verbal. Vem aí. Não, eu quero falar por que eu tô tão sentida com o fim do Twitter, do X. Eu vou dizer do Twitter, né? Porque o X já não é mais o Twitter como a gente conhecia, como a gente viveu ao longo desses anos. Que era uma plataforma que tinha muita conexão com a sua comunidade, com a sua audiência, que não tinha essa quantidade de propaganda, inclusive de jogo do tigrinho o tempo inteiro, né? Dessas apostas, desses jogos de azar responsáveis por um buraco no orçamento das famílias brasileiras. Inclusive saiu matéria disso e a gente acabou acho que nem tratando disso aqui, né? Saiu um relatório do Itaú, se eu não me engano, do tamanho que já é o rombo dessas bets e desses jogos de azar no orçamento das famílias brasileiras. Mas fecha parênteses. Então, não era esse mar de propaganda, de jogo de tigrinho, não era essa plataforma que permite incessantemente discurso de ódio, né, de incel, de células nazistas livremente se reunindo na plataforma. Era uma plataforma que derrubava esse tipo de denúncia e hoje em dia nada acontece. Então, o X já não é o Twitter como a gente aprendeu a viver, conheceu e se afeiçoou ao longo desses anos. Eu completei em agosto 15 anos de Twitter, eu entrei em agosto de 2009, então, e nunca saí, né? Eu acho que é uma plataforma, a única plataforma que eu realmente nunca me distanciei, que eu sempre, que ela foi mudando e eu fui mudando junto. E eu acho que num contexto brasileiro, especialmente aqui, o meu depoimento num contexto carioca ou fluminense, né, do estado do Rio de Janeiro, o Twitter tem uma funcionalidade para a nossa rotina de deslocamento e de segurança que nenhuma outra plataforma, eu acho que vai chegar, ou pelo menos vai demorar muitos anos para conseguir chegar, né? Se o Blue Sky realmente vingar, se o Twitter não voltar.
vai demorar muito tempo. Por que eu digo isso? Quando eu trabalhava na TV Globo, que eu trabalhava na escuta, que é um lugar que a gente fica monitorando a cidade o tempo inteiro, né? O trânsito, o acidente, engarrafamento fora do normal, tiroteio, arrastão, violência, uma adutora que explode, alaga, tudo que acontece na cidade a gente fica monitorando. A nossa principal plataforma para esse monitoramento, além do WhatsApp oficial, né, do RJTV, era o Twitter. Porque lá se tinha uma base de usuários, moradores da cidade, que usavam a plataforma como um megafone. Então, o tempo inteiro que acontecia na cidade era denunciado e era relatado ali. Então, isso a gente está falando de acidente de trânsito, fora os órgãos oficiais, né? Então, aqui no Rio a gente tem o Centro de Operações, que a gente já citou aqui em outros momentos do Ângulo de Grilo, que faz esse monitoramento da cidade 24 horas. A principal plataforma de atualização sobre a situação da cidade com o público era o Twitter do Centro de Operações. Então, ali você acompanhava engarrafamento, acidente, uma via fechada, né? O próprio Eduardo Paes, como prefeito, também usava ali como um canal de atualização, né, da cidade. A gente falou muito disso aqui naquele alerta de chuva que suspendeu, né, todas as atividades, ponto facultativo na cidade, a gente tratou disso aqui. O principal canal de comunicação é o Twitter. Apesar desses órgãos estarem em outras redes sociais, não tem a mesma velocidade e capacidade de viralização que tinha esse modelo de plataforma, né, que tem esse modelo de plataforma. Então, ali era usado para muitos canais oficiais de concessionária de via expressa, da própria polícia, dos órgãos de prefeitura. Então, é um canal oficial dessas com alcance que não chega nas outras redes, usado muito pelas mídias comunitárias, pelos jornais comunitários, como um canal de divulgação de seus serviços, mas também de denúncia de abuso policial, de denúncia de vídeo, né, de operação, de relatos de operação de tiroteio que avisam a comunidade, que protegem as pessoas, de muitos vídeos, de muitos ângulos, de vários acontecimentos de segurança da cidade, e isso adicionava uma camada extra de proteção, de certa forma, para esses moradores de favela e de comunidade do Rio de Janeiro. Nenhuma outra plataforma, ainda que essas páginas existam, né, em outras redes sociais, e estão lá as mídias comunitárias, os jornais comunitários, as páginas das comunidades, as páginas de bairro, estão lá também no Instagram, estão no Facebook, mas eu sinto que não tem a mesma rapidez e a quantidade de relato que também chega ali naqueles comentários. Então, é uma rede social que você estava num engarrafamento, botava lá, engarrafamento Avenida Brasil, ou então Avenida Brasil, e tinha um monte de gente relatando o que tinha acontecido, que também estava parado no mesmo lugar. Ah, tá ouvindo uma sirene de bombeiro louca aqui no lugar que eu tô. Bombeiro, sei lá, Copacabana. Não, tá tendo um incêndio. Então, assim, o tempo inteiro era uma plataforma que as pessoas coletivamente monitoravam a cidade, o bem-estar da cidade, o que estava acontecendo na cidade. E eu acho que isso fazia muito parte do dia a dia, né, para além da questão do entretenimento e da segurança e da proteção, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Isso era uma coisa que eu acho que é muito gritante aqui nesse nosso ecossistema. E essa possibilidade de você buscar, jogar a coisa na busca, né? Então, coisas que estavam acontecendo, você jogava na busca, quero saber a resenha de um produto, de um restaurante, de um hotel, uma dica disso, jogava lá na... Eu usava muito o Twitter como se fosse um Google, né? A geração Z usa o TikTok para esses fins, e eu, pelo menos, acho que os millennials do Twitter usavam muito o Twitter para isso. Então, uma rede onde você podia encontrar informações sobre qualquer coisa com muita facilidade, direto com outra pessoa que estava relatando. Fora que era um canal oficial de reclamação de muitos serviços, né? De e-commerce, de site, de marca. O Twitter era o grande canal para você reclamar. Comprei uma coisa e veio errado. Não entregou. Tive um problema com a minha internet, com a minha luz, com a minha... Gente, o canal oficial,
Inclusive para serviços básicos, abastecimento de luz, abastecimento de água, de gás. Muitos usavam o Twitter como um canal de reclamação, né? De informação, de você denunciar um vazamento de água, uma falta de luz, abrir protocolo direto. Então, muitas marcas e muitas empresas usavam o Twitter como uma plataforma de reclamação, e lá os relatos tinham a visibilidade. Porque como era uma plataforma em que o algoritmo era muito mais aleatório, né, do que o Instagram, por exemplo, as reclamações viralizavam com mais facilidade. Então as marcas se sentiam mais pressionadas a responder, a resolver os problemas, do que você fazer um comentário num post no Instagram. Ou você abrir um chamado privado. Então, isso gerava uma pressão que resolvia os problemas com muito mais rapidez e muito mais facilidade. Então, agora que esse canal não existe, aonde a gente recorre para conseguir, às vezes, resolver um problema que a gente já tentou por todos os canais, né, privados, e não consegue resolver? Para fazer uma denúncia que a gente já tentou pelos canais privados e não teve a mesma, a dimensão, não foi tratado com a mesma seriedade. Então, acho que tinha uma relevância na vida prática, na vida útil, nos serviços, que nenhuma outra rede social tem. Assim. Não adianta, não há. O Instagram não é capaz de absorver essa demanda pela própria característica da plataforma. O TikTok também não, muito menos, eu acho. Eu acho que só outras redes, como, né, o Blue Sky, o Threads, talvez conseguiriam, pelo formato mesmo, absorver essa demanda. Mas não tem base ainda, eu acho, que de usuários suficiente para a gente conseguir essa quantidade de pessoas ali comentando, informando, denunciando, e fazer com que a plataforma tenha a relevância que o Twitter tinha. Então, eu acho que eu estou muito órfã nesse sentido. Nesse final de semana, vários momentos eu quis pesquisar coisas que estavam acontecendo, coisas que eu vi, e não tinha o Twitter. Aí, pesquisei no Blue Sky, mas ainda não tem informação suficiente, não tem uma base ainda de... Não está todo mundo ali, né, como esteve no Twitter. E é isso, eu acho que... Eu sinto muito por isso, porque acho que a gente perde uma plataforma que era uma ferramenta, cara, não vou dizer imprescindível, mas quase no dia a dia das cidades, pelo menos aqui do Rio. Na disseminação de notícia, não há nenhuma rede que seja rápida como o Twitter era, né, para... Aconteceu alguma coisa, imediatamente todas as páginas de notícia soltam no Twitter, as pessoas postam no Twitter, então uma disseminação de informação muito mais ágil e talvez até democrática do que as outras redes sociais. Então acho que isso é uma perda, realmente, mas de fato é uma plataforma que estava completamente negligente, né, com as denúncias de discurso de ódio, que já vinha sendo muito precarizada, mas que ainda assim deixou saudades. E concordo com a minha mãe dessa coisa de não depender de nenhuma plataforma. Pessoas que tinham o Twitter como a principal plataforma, né, de compartilhamento dos seus conteúdos, do seu trabalho, e agora, por uma decisão de suspensão, perderam todo esse material. Não pode, gente, não pode fazer isso nem com o Twitter, nem com as outras redes, nem com o Instagram, nem com o TikTok. Então, assim, tudo que você posta tem que ter um backup, você tem que ter esses arquivos salvos, você tem que ter esses textos salvos, né, eventualmente postar em mais de um lugar, né, ter isso guardado, aglutinado num site que seja seu, né? Muita gente faz isso, é uma coisa que eu ainda quero fazer, nunca consegui fazer, mas enfim... Né, é algo que eu acho que a gente precisa se resguardar, de ter algo que seja nosso e não que esteja na mão das plataformas. Isso é uma coisa, inclusive, que o podcast me traz essa segurança. Porque o podcast é um tipo de mídia aberto, né? A gente distribui para todas as plataformas. A plataforma que tiver funcionando, o podcast vai estar lá. Então, assim, se um dia o Spotify, você que ouve no Spotify, o Spotify cair e acabar, a gente está em todas as outras plataformas de áudio. Se cair Deezer, se cair... Tá lá, né? Então, a gente não depende de uma plataforma só para ter o nosso conteúdo aqui no ar. Na origem, o podcast era, inclusive, postado cada um no próprio site, né?
Cada um tinha o seu site do seu podcast, você conseguia ouvir direto no site. Hoje em dia a gente relaxou nesse sentido, mas é uma mídia que tem muita... É muito disseminada, né? É muito, muito distribuída em muitas plataformas. Mas é isso que eu tinha para dizer, que é o meu grande lamento, além da parte do entretenimento, das grandes figuras, personagens. Mas a última coisa que eu queria falar, tô parecendo Flávia Al falando a beça, que você falou como nos últimos anos tinha se tornado uma plataforma muito violenta e agressiva com você, e acho que se tornou mesmo, né? Não só com você, mas com todo mundo. Mas assim, eu acho que a gente não estou falando de Flávia Al especificamente, mas a gente como comunidade cultura, né, da internet não sabe usar as ferramentas que as próprias plataformas, ainda que sejam insuficientes, tá? Nos oferecem para a proteção da nossa saúde mental, da nossa bolha ali. Então, para mim, o Twitter era um lugar tranquilo, digamos assim, por quê? Eu só recebia notificação de gente que me seguia. Então, viu um post meu, veio me xingar e não me segue? Não aparecia pra mim. Isso foi uma das coisas que eu fiz, que eu acho que me protegia ali de receber ou de ler, né, hates. Quando um post meu começava a viralizar, eu já silenciava, porque eu não queria ficar entendendo o que estava chegando, que virou uma discussão ali, que aí acabaria alguém me ofendendo, alguém me xingando. Não quero ver. Então, eu sempre me blindei desse tipo de treta. Eu tinha quase 2.000 perfis bloqueados. Então, todo mundo que postava coisa que, não tem a ver comigo, acho violento, acho agressivo, perfil de violência, eu bloqueava. Eu tinha centenas de contas silenciadas, então pessoas que eu nem queria bloquear, mas tipo assim, chato, não quero ver, me irrita esse tipo de discussão, silenciava. Eu tinha acho que quase 100 palavras silenciadas. Então, sei lá, não vejo a Fazenda. Eu silenciava a hashtag A Fazenda, porque não me interessa esse tipo de assunto, entendeu? Tretas do Neymar, eu já tinha silenciado no Twitter. Neymar, nada do Neymar, que tinha a palavra Neymar, aparecia pra mim. Flamengo, não me interessa o Flamengo. Silenciei o Flamengo. Séries que eu não assistia, Game of Thrones na época, que todo domingo eu só tinha Game of Thrones. Eu silenciava todas as hashtags de Game of Thrones, que eu não queria saber disso. Então, assim, usar as coisas que a plataforma nos oferecem de ferramenta para a gente criar ali um espaço que seja seguro, né? Que seja confortável para a gente estar, que seja divertido de certa forma. Porque rede social, gente, não é para a gente se estressar, não. Para estressar basta a vida. Então, assim, usar as ferramentas que existem para a gente se blindar um pouco e conseguir construir ali uma atmosfera, né, de entretenimento, de informação de qualidade, de coisas que nos interessam e nos blindar de discurso de ódio e de ataque. Então, para mim, era uma plataforma que fazia sentido porque eu usava todos os recursos ao máximo para criar um espaço que, para mim, foi, né, um espaço seguro e confortável durante muitos anos. E acho que fica aí o ensinamento, né, a dica, para você que está chegando em outra plataforma, para você que está nas redes sociais e vira e mexe é bombardeado com coisas que não te fazem bem, cara, bloqueia, silencia, esconde os termos, usa o que a plataforma te oferece para você criar ali um espaço que não vai te adoecer mais do que as redes sociais já nos adoecem, né? Ninguém merece. Eu tomei várias medidas de proteção, digamos assim, né, de segurança, mas ainda assim chegava muita coisa, estava muito tóxico do ponto de vista político. E aí eu vou dizer, viu, a direita e a esquerda também, viu? Ninguém quer ser contrariado. E isso me impressionou muito no ano de 2023. O quanto ter algum tipo de posicionamento crítico, né, ao governo supostamente de esquerda, ainda que eu me identifique como alguém desse campo, do campo progressista, não me protegeu, me livrou de ataques muito, muito ofensivos, muito desonrosos. Então, assim,
sabe? Não sinto falta. Entendo, tinha de fato, muita informação sobre Rio de Janeiro, sobre situações, inclusive, do ponto de vista da segurança pública, mas a gente vai encontrar outros caminhos, sabe? Em isso não voltando em bases, especialmente não voltando em bases mais respeitosas, né? Mais alinhadas com a dignidade mesmo humana. Não sei se... E acho até interessante, porque nos últimos dias eu tenho falado quase diariamente com o Ronaldo Lemos, que é um grande especialista nessa questão das plataformas digitais, da regulação, e é também advogado, e à medida que o tempo passa, vai ocorrendo um desapego, né? Uma perda de relevância, e se acentua a desconfiança. Porque, veja, trata-se de um empresário que está mais preocupado em defender seus próprios princípios do que prestar serviço a uma comunidade que, no caso brasileiro, envolve mais de 20 milhões de pessoas. Tudo isso é pesado. Então, eu não sei nem se o Twitter, o X, quando voltar, vai ter, certamente quando voltar não terá a mesma relevância, mas ele recuperará a relevância que já teve. Vamos então entrar na questão específica da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que tem nuances polêmicas, duvidosas, questionáveis, e uma decisão muito importante à luz da necessidade de empresas estrangeiras, corporações estrangeiras que operam no Brasil deverem obediência à legislação e, portanto, ao judiciário. Nesse sentido, eu percebo que não há muita dúvida em relação à decisão dura, né, de determinar a suspensão, o bloqueio do X. Mesmo Arthur Lira, que foi crítico no fim de semana a um ponto específico, a Ordem dos Advogados do Brasil, não questionaram a decisão de bloqueio à luz de uma série de ações da Rede X e de Elon Musk na direção de desobedecer determinações judiciais do Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal, por conseguinte, até esse descumprimento derradeiro, né, de não indicar uma representação no Brasil, obrigatória para qualquer empresa estrangeira que opera aqui, e daí essa decisão dura, reconheço, dura, e que pune mais do que a Rede X pune esse universo de usuários. Em que pese isso, não me parece haver muita divergência em relação a se essa decisão foi ou não correta. Foi correta porque a empresa tomou, ao longo dos últimos meses, e a partir, inclusive, de uma campanha, né, do seu proprietário ou sócio majoritário Elon Musk, uma série de ações de desobediência às determinações judiciais, determinações de bloqueio de contas com pagamento de multas. Nem as contas determinadas foram bloqueadas, nem as multas foram pagas. Mais do que isso, Elon Musk dissolveu equipe, né, no Brasil, e retirou as operações daqui, ficando sem representação, e foi por essa porta, janela, brecha, que Alexandre de Moraes tomou a decisão que tomou. Agora, esse episódio, ele tem algumas nuances muito, digamos assim, pioneiras, né? Primeiro, a citação e o conhecimento, né, do citado se deu pela rede social. Na falta de representação, o ofício, né, a notificação judicial foi feita numa postagem da própria Rede X. Isso foi uma novidade no judiciário brasileiro, em que pese o fato de que muitas notificações, citações, comunicados
estão se dando via aplicativos de mensagens instantâneas, né? O WhatsApp já tem sido usado e reconhecido como meio aí de citação. Havia dúvida em relação a se essa citação seria válida, porque ela tinha uma destinação algo genérica e como é que se daria a tomada de conhecimento, né? A certeza de que a parte que deveria ter sido notificada, que foi citada, soube disso. Essa dúvida ela foi completamente eliminada, né? Esclarecida, quando não só Elon Musk fez uma postagem de deboche, né, contra Alexandre de Moraes, dando conta de que teve conhecimento da citação, quanto numa postagem da própria rede, da Rede X, dizendo que sabia que nas próximas horas poderia ter seus serviços bloqueados, etc, etc, etc. A partir daí, fechou o processo, né, de citação e de tomada de conhecimento. Isso foi uma incrível novidade do ponto de vista jurídico. E o Ronaldo Lemos chamou de um comportamento de realismo radical. O realismo radical aplicado por Alexandre de Moraes e, por conseguinte, pelo Judiciário brasileiro nesse episódio. Outro episódio que foi e ainda continua sendo tido como duvidoso foi como o Alexandre de Moraes decidiu bloquear as contas da Starlink, que é uma outra empresa prestadora de serviços de internet por satélite, cobre a Amazônia inteira, presta serviço para as Forças Armadas. As contas da Starlink foram bloqueadas de forma, digamos, solidária, por fazer parte do mesmo grupo econômico, por um entendimento do ministro de que é um mesmo grupo econômico de fato e que as duas empresas atuam alinhadas e, em razão disso, a Starlink poderia ser alcançada pelas sanções. Há muitas dúvidas em relação a isso, né? A você atribuir a uma pessoa jurídica sanções, né? Punição por um descumprimento de outra, mas essa foi a decisão do Alexandre de Moraes, questionada inclusive pelo Arthur Lira e por muita gente do mundo jurídico, que, no entanto, no fim de semana, no domingo, em razão de uma decisão extraoficial da Starlink, pode ter ajudado a ratificar esse entendimento do Alexandre de Moraes. A Starlink, ao ser citada, envolvida nesse episódio, buscou o Supremo Tribunal com mandado de segurança, que foi no primeiro momento devolvido, recusado pelo ministro Cristiano Zanin, mas por não ter sido, na avaliação dele, o caminho adequado. Então, isso ainda vai tramitar, mas extraoficialmente, no domingo, um representante da Starlink comunicou ao presidente da Anatel, que está encarregada de determinar, né, às operadoras de telecomunicações o bloqueio, né, de acesso ao X, que não cumpriria essa ordem até que as contas dela fossem desbloqueadas. Quando condicionou uma coisa à outra, obviamente, deu uma abertura para uma interpretação de que, de fato, as duas empresas estão agindo alinhadas e, portanto, em alguma medida, confirma a suposição do Alexandre de Moraes. Então, é um outro eixo do debate jurídico, né, interessante. A outra decisão, igualmente polêmica e que mereceu críticas de muitos especialistas e uma carta da Ordem dos Advogados do Brasil endereçada ao Supremo Tribunal Federal, foi a de, primeiro, proibir, impor a retirada dos dispositivos VPNs, se a Isabela quiser explicar melhor isso, das lojas, dos sistemas, das lojas Apple e Android. O VPN basicamente fazia, ele era uma... Você falou, se a Isabela quiser explicar melhor isso? Não, é porque retirar das lojas, né? É porque foram duas decisões.
Uma, retirar esses dispositivos, esses apps, das lojas de aplicativos. Não, só ri de você, apps. Ah, palhaça. A outra, de punir, multar em R$50 mil pessoas físicas ou jurídicas do Brasil que usassem VPN para acessar o ex-Twitter, a rede X. Isso aí provocou uma enorme saraivada de críticas a Alexandre de Moraes, inclusive na interpretação da OAB, o ministro não só criou um crime que não está previsto na legislação, você ser punido porque acessou um aplicativo para acessar uma rede social, quanto aplicou a pena que também não está prevista. O Arthur Lira também criticou, já mencionei o Arthur Lira que criticou a questão da Starlink. Então, assim, foram do conjunto de decisões, duas ou três, né, foram muito criticadas, e uma que é objetivamente o bloqueio, bastante compreendida à luz da energia e da ação empreendida por Elon Musk na direção de desobedecer decisões judiciais no Brasil, coisa que ele não faz em outros países de muito viés autoritário. Índia, China, Turquia. No entanto, costuma empreender ataques, enfrentamentos em algumas outras democracias que buscam algum tipo de mediação ou de regulação. E a União Europeia é um exemplo, a Comunidade Europeia é um exemplo, Reino Unido é outro exemplo, e agora o Brasil. E eu lembro, embora ele tente fazer parecer tudo igual, essa disputa está relacionada ao judiciário. Não tem uma ação de governo, então não se trata do governo brasileiro tomando medidas, sancionando, nem pedindo medidas em relação à Rede X, é uma questão de enfrentamento da Corte Constitucional, e agora dá para falar isso porque, ao menos, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal foi unânime em avalizar a decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. É uma decisão que envolve essa corporação internacional, esse empresário, e o Supremo Tribunal Federal, e tão somente essa rede e o Supremo, para a gente tentar demarcar que não há um bloqueio de internet no Brasil, censura a plataformas digitais, prejuízos. É algo envolvendo o X e Elon Musk. Eu acho isso importante porque todas as redes estão operando com liberdade, né? E enquadradas e obedecendo e respeitando a legislação brasileira, com representação, com alguma mediação, com o que é possível de se aplicar em termos de legislação. Então, assim, o X está bloqueado, mas tem Instagram, tem Facebook, tem WhatsApp, tem Telegram, tem YouTube, tem Google, tem Blue Sky, Discord, enfim, todas as outras redes que estão em linha com a legislação brasileira estão operando livremente. Então, não é verdade que haja uma ação deliberada contra liberdade de expressão na internet, contra redes sociais, com a atuação. Agora você vai explicar o VPN. O VPN é uma tecnologia que chama, que ele mascara a origem de onde você está usando o seu computador. Então, se você está usando o seu celular, seu computador, sua internet do Brasil, você pode, com esse uso, né, desses aplicativos de VPN, mascarar a sua origem para qualquer país do mundo. Então, vamos supor, eu usava muito quando eu assistia série fora, e aí precisava, em alguns sites, você precisava estar nos Estados Unidos, né, para assistir a série. Então, eu usava um VPN que me colocava como se eu estivesse usando a internet diretamente dos Estados Unidos, e aí os sites entendiam, né, que aquele computador, aquele sinal estava vindo dos Estados Unidos, e aí você conseguia acessar, você não era bloqueado. Recentemente, até a Cazé TV, que transmite acho que o campeonato francês pela internet, né, aqui para o Brasil, e o campeonato francês lá na França, eu não me lembro se é francês, mas enfim, vamos supor que era.
é de uma plataforma X, que as pessoas, os franceses, estavam usando o VPN para fingir que estavam no Brasil para conseguir assistir os jogos pela Cazé TV. E aí eles até deixaram de transmitir uma rodada para conseguir reestruturar e continuar bloqueando para os franceses, porque eles não tinham direito de transmissão para o público francês, né? Então usar o VPN é burlar isso, né, basicamente. Então, se nós aqui usássemos o VPN, que a gente está nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, a gente conseguiria acessar o X normalmente. E aí, né, isso é burlar uma decisão, né, de suspender para o público brasileiro, em território brasileiro. Então é basicamente isso. Mas, na verdade, o VPN é usado para muitas coisas, né? Por isso que desde o início essa decisão de bloquear o uso de VPN e multar as pessoas não fazia sentido e foi muito criticada, porque as pessoas usam para, enfim, para N situações, né? Tem gente que usa numa né, ter algum tipo de segurança digital, né? Dependendo com que você trabalha, né? Se a sua empresa a plataforma é dos Estados Unidos e você precisa, enfim, para ver série, para acessar outras coisas. Então, assim, tem um monte de outros usos, legais ou ilegais, enfim, sei lá, mas que não competem, né, ao Alexandre de Moraes decidir a suspensão de todos os aplicativos, os serviços para qualquer uso, né, e não só restrito à decisão do X. Então, é basicamente isso. Vamos para o nosso próximo bloco, gente, pelo amor de Deus? Não, e aí nesse sentido, a decisão do ministro Fux é um voto de 10 linhas, mas é interessante porque ele um pouco toca nesse assunto. Deixa eu só ler rapidamente, porque são poucas linhas, né? Ele votou com o ministro Alexandre, no que diz respeito ao bloqueio, mas escreveu o seguinte: ressalvas de que a decisão referendada não atinja pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas e que não tenham participado do processo, em obediência aos cânones do devido processo legal e do contraditório, salvo se as mesmas utilizarem a plataforma para fraudar a presente decisão com manifestações vedadas pela ordem constitucional, tais como expressões reveladoras de racismo, fascismo, nazismo, obstrutoras de investigações criminais ou de incitação aos crimes em gerais. Então, ele chama atenção justamente para esse ponto, né? Não, ele fez uma ressalva à decisão, que a decisão não alcance pessoas que não estão envolvidas no processo, né? Desde que elas não estejam fazendo uso da plataforma para incitação a crime, ações criminosas. Então, está muito relacionado a essa decisão brevíssima do ministro Fux em relação ao Alexandre de Moraes, ainda que ele vote com o ministro, ele faz essa ressalva que é, de fato, uma questão polêmica que mereceu, inclusive, a objeção, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, é muito interessante o quanto os demais ministros se posicionaram. Não chega a ser uma surpresa. O Zanin até me surpreendeu um pouco, porque o Zanin tem uma história de direito comercial e de direito empresarial. E eu achei que ele pudesse, enfim, recuar, ponderar aí esse voto. Carmen Lúcia, eu lembro, fez um discurso, um voto muito forte na direção da defesa da Constituição, da obediência, né, à legislação e à Constituição brasileira. Flávio Dino também, que já era um crítico, né, dessa tendência à desobediência das plataformas digitais, mas eu lembro que a Carmen Lúcia é presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? É ela que está regulando o processo eleitoral de 2024. E ela foi muito firme na direção de
condenar X e Elon Musk votando com Alexandre de Moraes. Para quem gosta de ler decisão judicial e tal, o voto dela eu recomendo muito. É isso, minha gente, pelo amor de Deus, já é um podcast inteiro sobre um assunto só. Vamos para o nosso segundo bloco para falar das queimadas. Bom, fazendo aquela nunca breve introdução sobre a situação das queimadas, eu acho que vocês todos acompanharam, né, na última semana esse assunto, que de fato ganhou muita projeção nacional a partir das queimadas em São Paulo, da chegada, né, da fumaça em São Paulo. Infelizmente, depois de semanas, né, que o centro-oeste e a região norte já estavam sofrendo com a fumaça, mas nunca na projeção, né, do noticiário que toma, né, o noticiário quando chega, especialmente em São Paulo, né? No Rio é até mais raro, acho que nunca aconteceu, pelo menos desses últimos episódios que a gente acompanhou ao longo dos últimos anos, mas em São Paulo não foi a primeira vez, além dos próprios focos no estado de São Paulo. Mas, bom, agosto já é o pior mês de queimadas do Brasil desde 2010, o número mais que dobrou na comparação com o ano passado, 68 mil focos de queimadas, mais de 80% desses focos na Amazônia e no Cerrado. Em 2010 foram 90 mil focos, então é o segundo, né? Ficou aí, desde 2010 não tinha um número tão grande. No ano passado foram 28 mil, então a gente saiu de 28 mil para 68 mil. E lembrando que setembro geralmente costuma ser um mês mais complexo, né, no número, pela seca em várias regiões, é o momento que também se aproveita para as queimadas criminosas, né? E foi aquele mês que lembra, lá no auge da pandemia, lá em 2020, foi aquele recorde, aquele número terrível que a gente acompanhou dentro do isolamento, aquele monte de queimada, e agosto já foi trágico. É bom dizer que, em relação a São Paulo, os focos no interior de São Paulo, já tem 11 pessoas que foram presas desde lá o dia 24 de agosto, por conta de queimada ilegal, né, de ter ateado fogo de forma criminosa em vários pontos do estado. Desde sábado 24 começaram essas prisões, algumas pessoas justificaram que joguei uma bituca de cigarro, outras pessoas realmente foram pegas com isqueiro, com caixa de fósforo, foram denunciadas, fugiram, né? Fósforo. Como quando foram... O que eu falei? Fósforo. Dá licença. Eu falo como? Fósforo. Eu acho que eu falo fósforo, gente. I'm sorry. É fósforo, daquelas tá? palavras que eu falarei errado para sempre, então. Então, algumas pessoas foram presas em flagrante, fugindo, né, da própria polícia a partir de denúncia anônima. Tem uma parte que ainda está sendo investigada, muito curiosa, digamos assim, que todos esses... eu não vou dizer todos, mas uma análise do IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, de que esses focos de incêndio, a maior parte dos focos de incêndio em São Paulo, começaram em 90 minutos, num intervalo de entre 10h30 e meio-dia da sexta-feira, dia 23. Então, essa fumaça, essa grande nuvem de fumaça que estava sendo monitorada, apareceu quase toda ao mesmo tempo. E das pessoas que foram presas, a maioria, não, estava fumando um cigarro, joguei uma bituca e pegou fogo em 1 hectare. Então, assim, esquisito, né? Esquisitíssimo. Mais de 80% desses focos aconteceram em áreas de uso agropecuário. Então, usando o meme da Lineker no Big Brother, ele não é inocente. Então, assim, vamos ver
o que essas investigações vão apontar, mas na semana passada já se falava, né, extraoficialmente, em uma ação coordenada. Muita gente linkou isso com o começo da corrida eleitoral. Queria saber o que você acha dessa opinião, Flávia, ou se você acha que tem a ver com querer, enfim, sei lá, incutir aí informação negativa, relacionar com o governo federal, e aí ter uma influência nas eleições de prefeitura. Você acha que faz sentido essa linha de raciocínio ou é muita teoria da conspiração? Eu não gosto de teoria da conspiração, não tem nada que tenha me levado, assim, em termos de evidência concreta, a acreditar nessa hipótese, né? Há muitas investigações em andamento. Em São Paulo são 10 ou 11 pessoas presas já, não está claro ainda com que intuito. Não dá para descartar hipótese alguma. Vou fazer que nem a polícia, né? Não dá para descartar hipótese alguma, mas faltam evidências concretas. O que a gente tem de concreto é que as condições climáticas são, infelizmente, muito propícias a essa multiplicação dos pontos de incêndio, né? Foi um julho inédito, um agosto inédito, e setembro também se avizinha muito ameaçador. Isso tem a ver com a substituição do fenômeno do El Niño pela Laninha, que é de fato vocês já estão mais seco, de ouvir aqui. Exatamente. Falta de chuva, seca sobre seca, né? Afora a indicação criminosa por motivos econômicos, também uma tradição de uso do fogo para limpeza de pasto, para renovar culturas, que infelizmente ainda é marcante no Brasil inteiro, principalmente na região do Cerrado e também da Amazônia. A gente entrevistou ontem, domingo, né? Ontem não, né? Domingo à noite, o governador do Pará, o Helder Barbalho. Ele decretou na semana passada situação de emergência, proibiu queimadas, seja para manejo, de qualquer tipo, no estado, justamente por conta dessas condições. E dizia que há investigações sendo conduzidas pela Polícia Federal e também por autoridades, né, pelas autoridades lá no Pará, Ministério Público, etc., tentando identificar se há efetivamente ação criminosa na direção de aumentar a área de pasto ou de lavoura a partir do desmatamento. E eu lembro que o Pará costumava ser, né, o estado brasileiro com maior índice, né, de desmatamento, e entre os municípios com maior número de focos de incêndio nesse momento no Brasil, 3 são no Pará, né? E 3 muito típicos desse processo de queimada seguida ao desmatamento. Altamira, São Félix do Xingu e Novo Progresso. São municípios que a gente ouve sempre serem citados como dos maiores riscos, né, de desmatamento, incidência de crime. Ele chamava atenção para um número grande de terras do território gerido por regulação federal, porque são áreas de proteção, de reserva indígena, que estão sob jurisdição federal, e isso é muito típico, né, desse processo de desmatamento, mas cada região, e esse momento é muito ruim por isso, cada região tem a sua peculiaridade. A Amazônia tem muito a ver com desmatamento e expansão de áreas de agricultura. O Pantanal e o Cerrado com esse manejo, né, o uso do fogo como instrumento cultural aí de manejo, de preparação de lavoura. E essa é uma tragédia, porque as condições climáticas são absolutamente impeditivas, seja pela falta de chuva, o solo já seco, seja pelo excesso de calor, seja pelo excesso de vento também, né, que está espalhando com muita rapidez. Então a gente está vivendo incêndios assemelhados ao que costumávamos acompanhar na Califórnia, em Portugal, na Grécia, na Austrália, alcançando inclusive manchas, né, áreas de comunidades indígenas
e áreas residenciais. Em São Paulo é mais inexplicável, porque são canaviais inteiros sendo devastados. Já teve famílias que precisaram sair rapidamente, né, de condomínios, inclusive de condomínios de classe alta, e houve esse número grande de prisões. Então, sobretudo em São Paulo, tem se falado dessa questão, digamos, desse viés político. Mas eu acho que é cedo para eu aqui fazer alguma afirmação categórica nesse sentido. Mata Atlântica também está com foco, Caatinga também está com foco, o que sugere, né, essa correlação com as condições climáticas. O único que não está em situação dramática nesse momento, sendo que a situação mais dramática são efetivamente na Amazônia, né, no Cerrado, no Pantanal, é o Pampa, né, gaúcho. Mas o Rio Grande do Sul continua sofrendo e sofrendo as consequências do excesso de chuva, né? Assunto que a gente tem aí acompanhado intensamente. A questão é conscientizar, é reforçar as brigadas, e infelizmente o ICMBio e o IBAMA, né, perderam 2 agentes, né, brigadistas que estavam no enfrentamento ao fogo e acabaram morrendo, né, em ação. Tem ajuda sendo pedida à Força Nacional, e é fundamental que a população seja esclarecida a interromper, né, esse manejo nesse momento, porque as condições climáticas são adversas, e essa vai ser uma semana também de condições climáticas adversas, porque estamos aí iniciando a terceira ou quarta onda de calor desse 2024, com temperaturas assim absolutamente desesperadoras. Eu também queria, acima de 40 graus, alcançando 45 graus no Mato Grosso. A gente viu também, por conta do vento, essa poeira, essa fumaça, né, essa fuligem alcançando Brasília, alcançando o território de São Paulo. Bom, Mato Grosso do Sul já vivem, infelizmente, envolto em brumas. Belém do Pará, também a capital, recebeu essa fumaça. Tem consequências também na saúde, então é importante também uma força-tarefa, uma atuação do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais de saúde, porque as doenças respiratórias, o ar está irrespirável, a umidade relativa do ar muito baixa, em alguns lugares chegou abaixo de 20%, abaixo de 15%, em torno de 10%, Não, 11%. seríssimo, gente. E isso é muito grave, né, do ponto de vista das consequências para a saúde. Os animais também sofrendo intensamente. E é isso, de fato, as mudanças climáticas chegaram aparentemente para ficar, né? Gente, eu acho que a última coisa a falar é essa tensão com a parte respiratória. Isso é uma coisa que a Bia Klimek, falei certo? Que é uma das fundadoras do perfil Qual Máscara e do perfil O Que Respiramos, e é uma que eu sofri assim com o fim do Twitter, porque ela no Twitter é maravilhosa. Procurei ela no Blue Sky, mas ainda não tinha achado, vou procurar de novo, porque eu tinha escrito o sobrenome dela errado. Mas ela também tá lá no Instagram, sigam, Bia Klimek, Klimek é com K, K-L-I, MEC, C-K no final. E ela fala muito sobre, primeiro, vacina, a gente já referenciou ela aqui, né, com a demora da chegada da vacina XBB atualizada aqui no Brasil, que nunca chegou em quantidade suficiente, está tendo aumento de caso de Covid, não tem nem teste suficiente, não tem vacina, as pessoas não conseguiram se vacinar. Aqui no Rio rolou, né, xepa da vacina várias vezes, mas não houve uma mobilização nacional do Ministério da Saúde pelas vacinas atualizadas. No exterior já estão começando a vacinar uma nova cepa, e a gente ainda está usando a cepa, na verdade, do ano passado, né? Do final do ano passado e início do ano. Então, assim, tudo errado, a Bia sempre fala disso. Mas o que ela também fala muito é sobre qualidade do ar. A gente já falou desse assunto aqui no Ângulo de Grilo, não me lembro quando,
Já tem alguns meses que a gente falou que o próximo debate que vem aí é a qualidade do ar, pureza do ar, a qualidade do ar que a gente respira, purificador de ar, exigência de purificador de ar em ambientes confinados, em ambientes de trabalho, que cada vez mais as pessoas vão começar a pensar e olhar para a qualidade do ar, para filtro de ar. A Bia fala muito disso e também, na semana passada, falou muito a importância do uso de máscara nessas situações de queimadas e de fumaça, gente, porque é partícula invisível, a gente fica vendo tudo turvo, né? Tudo, o céu que escurece mais cedo, que fica tudo turvo, que você não consegue ver nada, e quem sofre é o nosso pulmão. Então, lembra aí da PFF2, que a gente usou muito para a Covid, deveria ter continuado usando, né? Em alguns ambientes não usamos? Pois é, ela protege dessas partículas também, de fuligem, dessa fumaça, que faz muito mal ao nosso pulmão, especialmente numa exposição prolongada, né, repetida, como a gente tem vivido, e algumas cidades estão basicamente vivendo com uma péssima qualidade do ar quase o ano inteiro, e também para pessoas que tenham doenças respiratórias. Então, se você tem uma rinite, né, muito acentuada, isso pode desencadear uma crise. Se você tem asma, gente, pelo amor de Deus, se você tem insuficiência pulmonar, se você tem doenças crônicas, né, dessa parte respiratória, é muito importante se proteger nessa situação de fumaça. Então, acompanhem a Bia, que ela fala muito disso, com propriedade. Tem um vídeo dela no Instagram que fala sobre como se proteger. As prefeituras deveriam estar distribuindo nas unidades de saúde, especialmente nessas cidades que estão sofrendo com as queimadas, máscara PFF2 e PFF3, né, para proteger a sua população, porque é uma população que adoece, também sobrecarrega o sistema de saúde. Então, né, isso é uma política de prevenção, infelizmente não é feito na medida em que deveria ser feito, mas para esse tipo de conteúdo, de debate mais amplo, acompanhem a Bia, porque ela faz um trabalho primoroso falando sobre isso em qualquer época do ano, porque as grandes cidades têm muitos poluentes no ar. E os grandes portais de monitoramento do clima também já mostram indicadores de qualidade do ar, já tem esse tipo de monitoramento. Então, São Paulo, né, uma cidade que tem muito carro, muita queima de combustível fóssil, uma cidade que tem um tempo mais seco, né? É muito importante estar atento a isso e, eventualmente, sair de máscara para se proteger, independente se está tendo fumaça de queimado ou não, mas a própria poluição da cidade já piora, né, sintomas respiratórios para quem tem doenças crônicas respiratórias, ou que acabam desenvolvendo por conta disso. Então, esse é um debate que a gente já está acostumado, né, de ver imagens de pessoas na China, né, em grandes cidades na China, usando máscara o tempo inteiro, por conta da poluição das cidades. Então, isso é uma coisa que é, infelizmente, o debate do presente / futuro, qualidade do ar. A gente já falou disso aqui, volto a falar, então protejam-se, informem as pessoas que vocês conhecem nas suas redes de relacionamento que estão em cidades de queimadas para tirar a PFF2 do armário, da gaveta e se proteger. Quem tiver condição, nessas cidades principalmente, de comprar um filtro de ar para ter em casa, para conseguir melhorar a qualidade do ar, pelo menos do quarto em que você dorme, do ambiente em que você trabalha o dia inteiro, também tem se tornado um item cada vez mais importante. É isso, gente. E para fechar esse assunto, a onda de calor, né? Setembro que já começou com esse calorão, mas tem frente fria também. Então tem uma onda de calor, previsão de mais 40 graus em parte do centro-oeste. Então muita atenção, né? Calor é uma emergência ambiental, uma emergência em saúde. Até 12 de setembro, uma onda de calor que vai pegar centro-oeste, mas também São Paulo, a parte norte ali do Paraná, vão ficar até 5 graus acima da média, alguns lugares até mais, né, para esse momento. Então, Rondônia, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas e São Paulo
vão ter temperaturas aproximadas aí dos 40 graus, então muito cuidado com as crianças, com os idosos. E depois, lá para o meio do mês, a partir do dia 19, uma frente fria muito forte. Então, gente, essa loucura, né? Que a gente já tem sofrido e passado nos últimos meses, de muito calor, depois de muito frio. Eu não sei, o Rafael fica apavorado quando eu falo isso, mas a imunidade vai lá no pé. Os médicos não gostam muito dessa coisa de que a friagem deixa o povo doente, que o que deixa doente é vírus. Mas os riniters, que têm a alergia acionada, né, pela mudança de calor, sabem do que eu estou falando. A gente sabe que a gente fica tudo ruim. E chuva, um mês com volume de chuva abaixo da média, então um mês de seca. Então, muito cuidado, né? Pouca chuva, muito cuidado, repetindo o que Flávia falou, com a baixa umidade do ar. Então, ter umidificador em casa, ficar muito atento aos idosos que desidratam mais rápido, muito atento às crianças também, né? Que tem um sistema mais sensível, um corpo mais sensível, e todos nós, beber água, umidificar a casa. Quem tem umidificador, liga o umidificador, inclusive durante o dia, não só no ar-condicionado, né, mas para umidificar a casa. Borrifador, borrifa a água pela casa se você não tem umidificador, deixar aquele balde de água também, uma toalha molhada estendida no quarto. Tem todas as técnicas milenares que a gente já conhece, mas tem que redobrar a atenção com os animais também. E vamos que vamos, minha gente. Um mês aí que, enfim, tende a ser complicado climaticamente, mas atenção redobrada para todo mundo. Vamos fechar, minha filha? Pelo amor de Deus, desse episódio, ó. Vamos fechar. Vamos para o último bloco. Bom, o que eu quero deixar de pop-up aqui? As Paralimpíadas estão acontecendo, infelizmente. Gente, chuva de medalhas. Não, o Brasil esculacha nas Paralimpíadas. Eu tenho acompanhado no Sport TV 2, né, que é o canal que está transmitindo. Infelizmente, não está passando as competições na TV aberta, tem uma cobertura ali da TV Globo, né? Não tem um sinal 100% gratuito, porque aí é o Sport TV ou Globoplay, né, que para os assinantes. Uma pena, realmente, assim, é uma pena. Eu acho que todo mundo reclamou nas redes sociais sobre isso e fizemos muito bem em reclamar, né, porque a Globo é a detentora dos direitos e, infelizmente, não cobre, não dá a devida proporção para as Paralimpíadas que deveria, que é super legal. O Brasil vai muito bem, né, a gente aprende um monte de coisa. A gente se informa muito sobre vários tipos de deficiência. Então, isso eu acho que também é essa informação que a gente recebe, né, e essa educação que a gente recebe assistindo as Paralimpíadas são muito importantes na luta anticapacitismo. É uma pena que realmente não tenha o mesmo espaço, né, que outras competições, não só das Olimpíadas, mas que, enfim, outras competições de futebol, outras coisas que a gente acaba tendo que assistir, né, sendo bombardeado o tempo todo, e as Paralimpíadas ficaram escondidas. Mas quem tem Sport TV Globoplay, acompanhe, valorize, vá lá acompanhar os atletas. O Instagram da Casa TV está postando bastante sobre as medalhas, o que está sendo conquistado. O Instagram do Comitê Paralímpico também postando toda a agenda, né, dos brasileiros. O site do Comitê Paralímpico é muito bom, explica as modalidades, explica as categorias, as diferentes classes, né, de cada modalidade que tem a ver com os tipos de deficiências dos atletas, tem o perfil de todos os atletas. Então, assim, muito bom o site do Comitê Paralímpico Brasileiro, está muito completo, assim, de informações, tenho acessado bastante. O aplicativo, aquele das Olimpíadas oficial, que a gente acompanhou a agenda, os jogos, continua ativo nas Paralimpíadas, então se você ainda tem o aplicativo, a agenda está rolando por lá também, o ao vivo das competições. Então, queria deixar esse pop-up aqui. Bom, nessa segunda-feira tem uma greve geral acontecendo e muitos protestos acontecendo em Israel.
Netanyahu já não tem a sua popularidade indo muito bem, né? Desde sempre, desde o começo dessa guerra, desde o ataque do Hamas, aquele inicial que começou tudo, né? A gente já falou disso aqui, já temos falado disso aqui. 6 reféns, isso tudo, enfim, começou, né? Esses protestos a partir da morte de 6 reféns, 6 corpos foram resgatados de reféns que ainda estavam em poder do Hamas, foram assassinados, né? E aí, mais uma vez, uma pressão popular aí pelo cessar-fogo e um acordo de libertação dos últimos reféns. Então, nessa segunda, muitos protestos, uma greve geral em Israel para pressionar o Netanyahu. Os Estados Unidos também entraram nessa pressão, o que eu acho, sinceramente, assim, vocês já sabem minha opinião, patético, ridículo. Financiaram, apoiaram até quanto podia, né? E aí agora tem 2 meses que começaram esse papo de não, peraí, não sei o que é um cessar-fogo. Realmente, assim, é ridículo, só cai. Quem não conhece que te compre, né? E também foi acordado, pelo que eu li nos últimos dias, alguns momentos aí de uma pausa humanitária, de um cessar-fogo em Gaza para vacinação da população, especialmente das crianças, contra a poliomielite. Por conta dos bombardeios, obviamente, né, toda a rede de saúde e de prevenção, né, de doença foi afetada. A vacinação das crianças nem se fala, né? Um genocídio sendo cometido, inclusive, que dos principais mortos também, né, são as crianças, mas a polio voltou a crescer e aí há um medo generalizado que surja, né, uma epidemia de polio em Gaza. Então, foi acordado que vai ter um grande mutirão, esforço de vacinação contra a poliomielite, como teve, né, aqui tem acontecido também, né, aqui no Brasil, obviamente por motivos diferentes, né, gente? Eu não estou nem comparando uma coisa com a outra, mas nós também passamos, infelizmente, os últimos anos com uma cobertura vacinal muito abaixo do que era o padrão brasileiro, do que era esperado para o Brasil, e inclusive com a volta da poliomielite no Brasil também. Então, uma doença que estava, né, praticamente erradicada no Brasil, eu acho que erradicada, né, de fato. Sim, erradicada. Como o sarampo também, e voltou, né? E voltou, então, em outros lugares do mundo, por contextos diferentes também. Não, voltou no Brasil. A doença também voltando, né, com sérios riscos à população. Então, esses eram os pop-ups que eu queria deixar para a gente acompanhar o que vai acontecer ao longo dessa semana. E, Flávia, você tem 15 segundos para falar de Galípolo no Banco Central, para fechar aqui com economia. Mas eu não vou fechar com economia, não, que tem mais coisa para dizer. Ah, meu Deus do céu, não é possível. Gabriel Galípolo. Gente, olha... Gabriel Galípolo, economista, foi indicado, ele está desde o ano passado como diretor de política monetária do Banco Central, e na semana passada foi confirmada a indicação dele para a presidência em substituição a Roberto Campos Neto. Ele vai ser sabatinado pelo Senado e tem que ser aprovado em plenário, mas na verdade já era uma indicação e muito provavelmente também a aprovação já cantada e certa, posto que ele já passou por sabatina um ano atrás, ele que foi secretário executivo do Ministério da Fazenda. Então, será o segundo presidente do Banco Central indicado já sob esse sistema de Banco Central autônomo, com um mandato de 4 anos para presidente e diretores. Na semana seguinte, 17 e 18, tem reunião do Comitê de Política Monetária, e aí vai ser que nem Bento XVI e Francisco, né? 2 papas no Banco Central também, mas ninguém está muito achando que haverá divergências. Eles foram convergindo, caminhando para diálogo. Tem uma situação internacional que preocupa, tem uma questão fiscal também. Agora vai começar a discussão, o debate sobre o orçamento do ano que vem. Na semana que vem a gente pode voltar a falar da
da questão das emendas parlamentares, é uma agenda que, enfim, está em debate nas últimas semanas e deve ter um desfecho nesta semana, assim como a questão das armas, e aí a gente volta a falar disso. A segunda coisa é setembro, né? Começou setembro e é o mês de campanhas, de reflexões sobre prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo. Eu acho que é super importante a gente tratar desse tema não somente em setembro, mas permanentemente, porque são muitos danos, né? Inclusive até em decorrência mesmo das redes sociais, mas não somente em decorrência das redes sociais, a saúde mental, principalmente dos jovens, né? Tem uma dimensão de uma juventude muito insatisfeita, carente, abandonada, vítima de racismo, de LGBTfobia, de bullying de toda sorte. Recentemente, o caso do menino de 14 anos, o Pedro Henrique, que se matou muito em decorrência, horrível, né, gente. de bullying na escola onde estudava e da falta de rede de apoio. Ele que era de uma comunidade periférica de Osasco e estudava como bolsista num colégio de alto nível, com todas as aspas aí que se pode usar nessa expressão financeiro. De São Paulo. Financeiro. E isso não é incomum, né? Esse não é o primeiro caso. Infelizmente, não deve ser o último. Então, a gente tem que estar muito atenta a essa dimensão da saúde mental, do adoecimento, dos transtornos mentais pelos jovens brasileiros, pelos policiais, as forças de segurança, também o índice de suicídio entre policiais é muito alto, e entre os idosos, e isso tem muito a ver com problemas de saúde física, não somente saúde mental, e solidão, abandono, que foi uma dimensão que a Conceição trouxe logo no início, né, da participação dela no Angu Especial de 5 anos. Então, é um pouco educar o olhar, se informar sobre de que forma tratar, a quem pedir ajuda, de que forma abordar o tema com quem você acha que esteja em sofrimento mental e, em caso, especialmente os comunicadores, né, de tomar conhecimento de um caso de suicídio, seguir as orientações sobre a forma de abordar o assunto. Não é que não se deva falar, muito pelo contrário, deve-se se falar, mas com responsabilidade. Tem o Setembro Amarelo, setembroamarelo.com.br, tem a Associação Brasileira de Psiquiatria, que tem, inclusive, uma cartilha com orientações sobre a forma correta de noticiar. Eu recomendo que as pessoas estejam informadas e preparadas. Por fim, recomendar um documentário sensacional do Emílio Domingos, Black Rio, Black Power, 5 de setembro nos cinemas. É um documentário que conta a história da Black Music, das bandas, das equipes, né, de Black Music a partir dos anos 70 do século XX. A história de como essa música preta aglutinou, aproximou os jovens, alimentou a autoestima da juventude preta naquele momento, inclusive provocando perseguição por parte da ditadura. Mais um capítulo aí também das consequências do regime militar, ou civil-militar, dos anos de 1964 até 1985. Eu super recomendo, é uma homenagem a grandes nomes da nossa cultura, a começar pelo Dom Filó, um mestre, mas tem outros, Carlos Alberto Medeiros. Meu Deus do céu, esqueci o nome do... A Isabela vai me matar, que eu esqueci o nome justamente. O nome mais conhecido é o que eu esqueço. Mas espera aí que eu vou lembrar e vocês vão rir de mim. Rômulo Costa. Paizão. Pelo amor de Deus, Furacão 2000. Rômulo Costa, DJ Neném, Marquinhos de Oswaldo Cruz, que faz essa cruz aí da Black Music, do soul, com o samba. Hoje o nome do samba, mas que bebeu dessa fonte dos bailes. Então o nome do filme, Black Rio,
Black Power, não percam, eu recomendo muito, é amoroso, é divertido e é de reconhecimento, flores em vida, sabe? Muito bacana de assistir, de conhecer, especialmente para os mais jovens, para as nossas jovens angulers e jovens angulers, Brasil afora. Agora a gente pode falar isso, Brasil afora. É isso, gente. Eu acho que não tem mais nada pra falar. Não, eu até tenho, sim, porque eu mandei pra você, né, que vai estrear a temporada de A Cor Púrpura no Teatro Carlos Gomes. Uma temporada popular que está... Peraí. Eu recomendo. Você já recomendou aqui Nossa, em outros momentos. Fica no Rio de 28 de agosto a 22 de setembro e depois em São Paulo de 26 de setembro a 20 de outubro. Uma temporada popular no Teatro Carlos Gomes, de quarta a domingo. Flávia Teatro Carlos já indicou Gomes, aqui em outros tempos. Recém-reinaugurado, depois da reforma. É um equipamento público, assim, antigo, tradicional, da maior qualidade, recém-reformado. Eu recomendo muito. Recomendo A Cor Púrpura e recomendo conhecer o Teatro Carlos Gomes, que fica ali na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, para quem não é do Rio, para quem está por visita. E o musical é lindo, teve músicas traduzidas pelo meu querido Arthur Chechel, saudoso Arthur Chechel, um elenco preto de altíssima qualidade, as vozes maravilhosas, e é baseado no romance, né, da Alice Walker, que deu no filme de Steven Spielberg com a Whoopi Goldberg. E agora também tem um filme musical, né? A Cor Púrpura. Mas não sei se é bom, gente. Também não sei se é bom, mas o musical teatral, a versão brasileira, é muito, muito, muito boa. E vai ter espetáculo... Peraí. Então, já aproveito a brecha para convidar também para Nossa História, com Chico Buarque. Homenagem aí, é também um musical que está estreando essa semana no Teatro Riachuelo, aqui no centro do Rio. Homenagem aos 80 anos, né, de Chico Buarque. Com certeza vai ser uma coisa linda. Tem Flávio Baurac, Heloísa Jorge, Laila Garim, Arthur Volpi, só timaço, né, de musicais. O Alfredo Del Penho fez a direção musical, é um querido. Texto de Rafael Gomes e Vinícius Calderoni, direção de Rafael Gomes. Não percam, eu não perderei. Vai ter, gente. Consegui achar aqui. Meu Deus. Então, atenção, Belo Horizonte. Espetáculo Macacos, dia 31 de outubro, no Sesc Palladium. Já tem ingresso vendendo. Pelo que eu entendi, ainda tem ingresso, gente. Se não esgotou em 5 então segundos, corram, pelo amor de Deus, vocês precisam comprar urgentemente, porque vocês sabem que é um caos sempre para comprar. 31 de outubro, às 8 horas da noite. Então, nossos angulers de Minas Gerais, pelo amor de Deus, comprem, corram para assistir. Vocês sabem que a gente já falou muito aqui da peça, é maravilhoso. Tem que ir, tem que ir. Escrito, dirigido e interpretado pelo Cleiton Nascimento, esse fenômeno, do teatro brasileiro. E esse fim de semana, 7 de setembro, tem Bethânia e Caetano e Bethânia em BH, né? É imperdível também. Não sei se tem ingresso, talvez não tenha mais, mas se não foram, recomendo muitíssimo. Eu acho que agora isso é tudo, né? Agora chega, né? Pelo amor de Deus. Minha gente, muito obrigada. Obrigada, Angulers. Obrigada pelos 5 anos. Obrigada pela audiência neste episódio 251. Terça que vem a gente está de volta. Uma boa semana, um bom final de semana para vocês. Boa semana, bom 7 de setembro. Que bom que setembro chegou, né? O auspicioso mês da chegada da primavera, que seja um bom setembro para quem guardou silêncio, respeitou agosto. Agora é hora de soltar a franga. Tudo que ficou acumulado aí dentro de você
Libera geral. Então, gente, vai olhar pro céu em vez de ficar aí pensando só na rede X. Bora diversificar. Nossa, indiretas do bem. Bora cuidar da saúde mental. Não, você não precisa disso, mas tem muita gente que precisa. Tô vendo gente, no fim de semana eu vi gente assim, em crise de abstinência, em desolação, em luto. Não é pra isso. Pelo amor de Deus, get a job. Paulo Guedes, vamos assinar umas carteiras de trabalho. Nem é Paulo Guedes mais. Não. Paulo Guedes, você prometeu. Não é nem get a job. Diversifiquem suas redes de trabalho. Fundamental. Beijo. Um beijo, gente. Tchau.